Atos capítulo 26. E Agripa disse a Paulo: Tens permissão para falar em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Considero-me feliz, ó rei Agripa, que diante de ti possa fazer hoje a minha defesa a respeito de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, maiormente porquanto és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, em verdade, desde a juventude, como desde o princípio observei entre a minha nação e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, os quais têm conhecimento desde o princípio, se quiserem dar testemunho, que segundo a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu, e agora me apresento para ser julgado por causa da esperança da promessa dada por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo fervorosamente a Deus, dia e noite, esperam alcançar. É quanto a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se estima como algo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu verdadeiramente pensava comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contrárias ao nome de Jesus, o Nazareno, e o que eu também fiz em Jerusalém, encerrando a muitos dos santos nos cárceres, depois de ter recebido autorização da parte dos príncipes dos sacerdotes, e quando era para arrebatá-los, eu também dava o meu voto contra eles. E por todas as sinagogas, muitas vezes, castigando-lhes, obrigava-os a blasfemar, e sobremaneira enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades vizinhas. Na mesma comissão, indo a Damasco, após receber procuração dos príncipes dos sacerdotes, ao meio-dia, pelo caminho, ó rei, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao redor de mim e dos que iam caminhando comigo. E como todos caíram por terra, ouvi uma voz dizendo-me em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então eu disse: Quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, bem como das coisas nas quais te aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios aos quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados mediante a fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas antes anunciei primeiramente aos de Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e depois também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Tendo, pois, recebido a ajuda que vem de Deus, permaneço firme até o dia de hoje, testificando tanto a pequenos como também a grandes, sem dizer coisa alguma fora das coisas que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Isto é, que o Messias haveria de padecer, e ele seria o primeiro que, depois da ressurreição dos mortos, haveria de anunciar a luz ao povo e também aos gentios. E alegando deste modo em sua defesa, Festo disse em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse: Não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes apregou palavras de verdade e em perfeito juízo, porque o rei, diante de quem falo com liberdade, bem sabe estas coisas. Estou persuadido de que nada disso ignora, porque estas coisas não aconteceram em qualquer nação. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Eu sei que crês. Disse Agripa a Paulo: Um pouco mais e me persuadirias a fazer-me cristão. E Paulo disse: Por um pouco ou por muito, rogaria a Deus que não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu também sou, salvo estas cadeias. E levantou-se o rei, e o governador, e Berenice, e os que com eles estavam sentados. E ao se retirarem, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Então Agripa disse a Festo: Podia-se dar a este homem liberdade, se não houvesse apelado para César.